paradigma seja justamente essas situações de reunião, pensamento de processo ou centralização de processo repetitivo, que quebra com aquela coisa que, como você bem falou, do juiz natural, né? Foi escolhido lá para cair na minha vara, e depois eu, por acerto, e aí o grande problema está aí, o grande problema, a grande novidade é que por acerto, a posteriori, né? Porque as outras hipóteses de deslocamento, de competência, você já tem uma regra, digamos assim, de exceção, né? Então, foi distribuída na via vara mais devido a continência, uma conexão, isso ali, etc. Aí se desloca, deixa lá. Neste caso de acerto com o juiz, é um ato a posterior. O juiz vai lá e o detalhe é sem ouvir as partes a princípio. Pode até ouvir as partes, o que, é que vocês acham, tal, não sei o quê. E eu acho que a melhor forma seria o juiz até chamar, como diz o Seixas, né, chamar para uma conversa, morar aqui, resolver, onde é que faz, etc. Tal, né? Então tem essa, o grande problema é essa que você deixar bem claro que você não vê problema com o juiz natural. Agora, eu queria saber, na verdade, em relação à competência material absoluta. Cá poderia haver o deslocamento nessa coisa? Eu acho muito difícil, né? Por exemplo, dar exemplo, essa é a bateria aqui, dar exemplo com situações que são comuns. Eu vou botar até exemplo na justiça do trabalho. Nós temos aqui acidente de trabalho, empregado contra empregador. E temos casos na justiça que é estadual, do empregado, do trabalhador, do empregado em face do INSS, que ele discute lá o benefício previdenciário. Às vezes a gente até recebe, não vejo problema com a prova, às vezes a gente até recebe aqui cópias, até que já trazem a cópia da perícia realizada lá na vara civil, eles trazem como prova do acidente de trabalho, etc. Mas se você for ver, acaba sendo a mesma questão. Dava para deslocar? O que é que você acha? Você acha que pode ser, por exemplo, trazer o opinionista mais especializado, e diga-se passagem, a justiça do trabalho seria até mais beneficiado, porque ela acaba tendo competência em face de qualquer pessoa, né? Você acha que poderia, se fosse o caso, esse processo da justiça estadual vir para o juiz do trabalho para decidir sobre as duas questões? A tua pergunta é muito boa. Eu acho que ela aborda alguns temas, tá? De forma bem negligente, então, respondendo para você bem rapidamente, eu acho que a ideia não é que as competências absolutas vedem deslocamento ou trocas de competência entre juízes, tá? Por qualquer motivo, seja por delegação, seja por assunção consensual. Eu acho que o critério mais adequado, no meu modo de ver, não é o critério absoluto e relativo, mas o critério de competências exclusivas e competências concorrentes. Tá? E por que eu vou dizer isso? Porque me parece que o novo Código de Processo Civil flexibilizou as competências absolutas. Hoje, tem previsão expressa no artigo 64, parágrafo 4º, do fenômeno da translatio iudice, que é uma expressão de flexibilização de competência absoluta. Quando há transferência de competência de um juízo para outro, mesmo em competência absoluta, antes o Código dizia que se anulavam os atos decisórios. Agora não, aproveitam-se todos os atos, salvo se o juízo competente, o juízo que recebe o processo, optar por anular um ou outro, mas ele tem que proferir uma outra decisão. A lógica do sistema é empurrar para o aproveitamento dos atos praticados pelo juiz absolutamente incompetente. Então me parece que a métrica aí não pode ser o critério absoluto relativo. A métrica tem que ser, como eu disse, competências exclusivas e competências concorrentes. E aí a gente vai para as competências que são exclusivas. E eu acho que um bom exemplo disso é a Justiça do Trabalho, né? Porque é uma justiça que decide em matéria trabalhista com exclusividade. Agora, tem outras matérias que não são exclusivas, nem da Justiça do Trabalho, nem da Justiça Federal. A Justiça Federal comum muitas vezes aprecia a mesma matéria que a Justiça Estadual, com outro enfoque, mas aprecia a mesma matéria. Então, no deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal, às vezes, a depender da matéria, se for uma matéria que ambas julgam, não há necessidade de anular nada. Ela poderia haver essa troca sem nenhuma ilicitude. Então, eu acho que a métrica, a gente tem que buscar competências exclusivas e competências concorrentes. Claro que existe um aspecto positivo da especialização. A especialização tem um aspecto positivo. Agora, tem uma outra exposição minha, que eu tenho um capítulo da minha tese, em que eu falo sobre um componente do juiz natural, que é o direito ao juízo
ao juiz com expertise. Eu proponho que a especialização no Brasil ela não seja feita com foco no juízo, mas no juiz. Então, eu proponho, por exemplo, grupos móveis de juízes especializados por matéria, e essa especialização por matéria levando a uma possibilidade de um juiz atuar fora do local onde ele está lotado, julgando outros processos. Né? Eu proponho, por exemplo, listas publicadas pelo tribunal de juízes especializados por matéria de direito econômico, direito tributário, e aí as partes, por exemplo, a convenção podem pedir para que o processo seja distribuído na lista. Aí você tem um sorteio entre os juízes da lista, então você tem uma preservação do juiz natural por aleatoriedade, mas tem expertise pela matéria. E aí você vai dizer, bom, mas aí o juiz vai ficar soberbado, mas você tem compensação, o sistema compensa. Se for distribuído na lista um processo para ele julgar, é um processo da vara que ele está a menos é distribuído, então você tem forma de compensar. Claro que a especialização por matéria é um aspecto positivo. Então, as justiças especializadas por matéria, em regra, a gente não deve respeitar. Então, tirar uma causa da Justiça do Trabalho e mandar para a Justiça Estadual, não me parece ser uma medida eficiente. Isso poderia ser controlado em termos de eficiência. Agora, tirando a Justiça Federal para a Justiça Estadual, muitas vezes a matéria é comum. Tirar uma matéria eleitoral e mandar para a Justiça Estadual, para a Justiça do Trabalho, não faz muito sentido, mas entre Justiça Estadual e Justiça Federal, por exemplo, a matéria de propriedade industrial, então dois julgam. Então não é porque uma tem um juízo competente, um juízo especializado, o outro não tem, que você pode dizer que uma justiça mais afeta aquele tipo de matéria do que a outra. Então, eu acho que a ideia primeira é competências exclusivas e competências concorrentes, e depois disso a gente deve colocar como critério a especialização em razão da matéria. Uma especialização que não deve ser pensada, no meu modo de ver, apenas para o juízo, especialização de vara, mas também especialização focada nos juízes. Isso eu acho que poderia contribuir. Estou me dando um cartão vermelho aqui, porque eu acho que não foi a última pergunta aqui, a sua opinião. E o controle? 2. Eu quero fazer, mas firma ali não vai com minha cara, não quero. Tem como? E outra, o controle da parte do sujeito, da parte que não concorda. Comportamento de competência. O controle pela parte, eu acho que é mais fácil, né? Porque o artigo 66 do Código diz que pode haver conflito de competência quando ambos os juízes se declaram competentes, conflito positivo, ambos os juízes se declaram incompetentes, conflito negativo, ou um conflito sobre a reunião ou separação de processos. Olha aí, ó. É a terceira hipótese de conflito. Está falando exatamente disso. Reunião ou separação de processos. Não concordamos, conflito. O tribunal vai decidir. Quem está certo? O juiz ou a parte? O que é mais eficiente? É a reunião ou é a separação? Ou é a pulverização em várias varas? Então, bom, forma de controle tem, está lá positivada. Uma das hipóteses de conflito é a reunião ou separação de processos. Agora, o que você falou, se um dos juízes não concorda, mesmo assim você não pode ter transferência de competência? Pode, por delegação. E se eu deleguei, o cara não concorda, ele suscita conflito também. Então, a forma de resolver é conflito de competência. Mas você entende que eu posso, eu vou mandar meu processo para você? Pode. Esse não é o tema da minha palestra de hoje. Seria porque eu acho que é um gênero, né? Eu acho que eu respondendo a tua pergunta, eu falei disso, né? É um gênero. A transferência de competência pode se dar por delegação ou por assunção consensual. Eu estou assumindo a competência que era de outro em consenso com esse outro. O que hoje a gente falou de cooperação é essa segunda hipótese. A transferência por delegação existe. Só que a transferência por delegação prescinde da concordância. Eu transferi para o Danilo. Se ele não concorda, conflito de competência. E o tribunal vai decidir o que é mais eficiente. Se é eu conduzir o processo ou o juízo para o qual eu tinha delegado ser obrigado a aceitar a delegação. Então, de qualquer maneira, seja pela parte que não concorda, seja pelo juízo que não concorda com a delegação, o conflito de competência me parece uma forma, dentro do sistema, pela qual a gente poderia permitir o controle da competência adequada. O fundamento da atribuição ao juízo sempre perpassa pela questão da eficiência. Sempre. Não é uma questão, por exemplo, que o cara foi da Justiça do Trabalho, que foi para a Justiça do Trabalho em Macaé, no Rio de Janeiro, uma ação civil pública imensa da Petrobras, processos do Brasil inteiro. E aí, antes do. Aí tinha
Cearense recebeu 200. Em Minas recebeu não sei quantos. É, Aí vários isso. juízes suscitaram conflito negativo. E o TST decidiu esses conflitos dizendo que ela não poderia ter feito isso de ofício, não. Depois eu vou até te pedir para você me mandar esse caso, porque são um case de estudo para mim, que eu vou procurar Só ver. que assim, o caso da juíza de Macaé. Mande para mim, que me interessa. Porque uma decisão do conflito negativo. Isso, porque aí eu já vou ver os fatos da causa, a história toda. Porque eu acho que o que ela fez foi exatamente isso, ela delegou competências, dizendo é mais eficiente julgar no interior, não sei de onde, do que aqui. Então ela estava separando os processos que estavam sendo distribuídos para ela por conexão. E aí, uma das hipóteses de conflito de competência é a reunião e separação. E o inverso também existe, né? Porque o código no artigo 53, 55, parágrafo 3º, permite reunião de processos sem conexão. Então, quer dizer, separar mesmo com conexão e reunir sem conexão tem a ver com eficiência. Quem é que vai controlar? O tribunal competente para julgar o conflito. Então, eu acho que o conflito, a gente poderia pensar também no controle da competência pela reclamação, que é uma forma de controlar a competência também. Mas eu acho que no sistema, o conflito de competência serve para essa hipótese, até porque é uma hipótese tipificada no inciso 3 do artigo 65. Eu acho que aí fecha o sistema também. Mas é isso. Depende do